assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus colocou essa palavra no meu coração, mandou pregar, mandou gravar, mandou deixar registrado, porque eu não sei. Jesus o sabe. Amém, irmãos? Mas o tema da mensagem é assim como nós perdoamos os nossos devedores, baseado no capítulo 6 de Mateus, no versículo de número 12, onde Jesus nos ensina a orar ao Pai. E no meio desse ensinamento precioso, como a gente já falou muitas vezes aqui, que a oração é a nossa comunicação com Deus, ela só tem esse objetivo. Tem gente criando um monte de status para oração, oração poderosa, oração disso, oração daquilo, oração... Não, oração só tem uma finalidade de Gênesis e Apocalipse, que é estabelecer o processo de comunicação do homem com o Criador. Amém? Ponto final. As outras coisas são outros elementos. Mas eu não vou entrar nisso agora. Eu quero só que você acompanhe comigo aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Irmãos, se você olhar o texto em si, já é uma condicionante. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus falou muito forte comigo hoje acerca disso, porque nós estamos vendo hoje, irmãos, uma geração que não perdoa. Uma igreja que não perdoa. Que vive em contenda, que vive em dissolução, que vive em guerra, que vive em vingança, que vive em disputa de ego. Quem é o maior, quem é o melhor. Jesus, ele nos ensina. Estabelece o perdão como algo inegociável. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, só vai estar habilitado a se reportar a Deus se você estiver disposta a perdoar os seus devedores. Só está habilitado a adquirir o perdão de Deus se você estiver predisposta a perdoar. Amém, igreja? Se não estiver disposto a perdoar, está desabilitado. Não adianta você pedir o perdão de Deus, mas o seu coração está cheio de mágoa contra o irmão. Não adianta você pedir o perdão de Deus, mas você próprio se recusa a perdoar. E aí está um fator impeditivo. Por quê, pastor? Deus colocou no meu coração e me trouxe a reflexão sobre a parábola do credor incompassivo. A parábola que vai estar em Mateus 18, do 24 ao 35, está aí 34 ao 35, mas é 24 ao 35, amém? E a parábola diz o seguinte, começa do 23, na verdade, diz: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha o valor, 10.000. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seu filho fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida lhe fosse, para que a dívida se lhe pagasse. Presta atenção. Então aquele servo, prostrando-se,
o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo. Ele pediu misericórdia, pediu para que o Senhor fosse generoso com ele. E tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Presta atenção que está falando de um rei, mas quando chega nesse versículo diz que o Senhor movido de íntima compaixão. Eu só vejo essa expressão relacionada a Jesus, a divindade, a expressão movido de íntima compaixão na Bíblia. Eu só vejo relacionada a Jesus. E aí ele diz que o Senhor, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Porquanto ele pediu perdão, ele suplicou. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100, muito menos, né, irmãos? E lançando dele mão, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: olha, a mesma coisa, sede generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então, seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-a toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse toda a tua dívida. Assim se fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um dos seus irmãos. Pastor, e o que é isso na prática? É Jesus dizendo: olha, a dívida que você tem com Deus é muito maior do que qualquer um pode ter com você. E Deus executa a misericórdia para contigo. Olha que a gente está falando na comparação de Jesus, ele devia 10 mil, mas ele sufocou alguém que lhe devia 100. E o que é isso na prática, pastor? As afrontas que nós recebemos no mundo, irmãos, são muito menores do que as afrontas que nós fazemos diante de Deus. Ninguém nos deve tanto quanto nós devemos ao Senhor. É por isso que no Pai Nosso, Jesus, ele diz: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. É disso que ele está falando. Aquele homem que recebeu a misericórdia para um algo bem maior, para uma dívida mais robusta, não foi capaz de ser misericordioso com aquele que lhe devia muito menos. E é assim que nós nos comportamos. Nós queremos a misericórdia de Deus, porquanto não somos misericordiosos com as pessoas. Nós queremos o perdão de Deus, no entanto, não perdoamos as pessoas à nossa volta. Tem gente dentro da igreja dizendo que morre, mas não perdoa. Que o pecado que alguém cometeu contra ela foi imperdoável. Mas, na verdade, a dívida que alguém possa ter com ela é muito menor do que a dívida que nós temos com Deus. Qualquer um de nós. E se nós não nos atentarmos para isso, irmãos, a gente não vai estar habilitado a alcançar o favor de Deus. A gente não vai estar habilitado a beber da graça de Deus. A gente não vai estar habilitado, irmãos, sequer a orar ao Criador. Irmãos, tem gente cheia de mágoa no coração que se prostra e diz que orou a Deus. Pela palavra de Deus, essa oração ela não tem validade nenhuma. E a gente vendo as pessoas ignorarem o que diz o texto bíblico, viverem o evangelho do seu próprio jeito, da sua própria maneira, com suas próprias convicções.
Na verdade, não viveu o evangelho, né? Afirma que vive, mas no fundo, não vive o evangelho. Quando Deus, ele fala, e Jesus, ele coloca essa parábola em evidência, ele está dizendo para nós exatamente que a gente vive buscando o favor, mas não somos capazes de favorecer. Nós vivemos buscando o perdão, mas não somos capazes de perdoar. Grande foi a dívida que Jesus pagou na cruz do Calvário. Grande foi o favor do Senhor. E nós, muitas vezes, por coisas bobas, irmãos, não resistimos à afronta e fazemos coisas que, na verdade, não deveríamos fazer. Então, o que eu quero deixar aqui nesse primeiro momento é que ninguém está habilitado a ser perdoado se esse tal não perdoa. E quais as consequências disso, pastor? Afastamento de Deus, coração amargurado, angústia, depressão, tormenta. Pode olhar que o texto diz que ele foi entregue aos atormentadores até que pagasse a sua dívida. Irmãos, uma pessoa cheia de mágoa no coração está fadada ao sofrimento. Sofrimento terreno, sofrimento eterno. Eu vou repetir. Uma pessoa com ódio no coração, ela está fadada ao sofrimento. Sofrimento terreno, sofrimento eterno. Às vezes você está vendo as pessoas sofrerem, mas ela está sofrendo amargurada, cheia de mágoa, e no final ela diz que morre, mas não perdoa. E essa palavra se cumpre na vida de muitos. Eu conheci uma pessoa aqui dentro do Almirante, que eu pregava muito para ela, e ela botou na cabeça, porque o filho dela se envolveu no acidente do carro, e ela odiava a nora, e ela botou na cabeça que foi a nora que matou o filho dela. Sei lá o que ela imaginava, sei lá, que ela pegou no volante do carro, que o carro saiu da pista. E a mulher ficou viva. E ela desenvolveu um ódio mortal contra a mulher. Essa mulher, depois disso, começou a sofrer uma série de coisas. Teve derrame. A gente foi lá, pregou para ela, mas a palavra não entrava no coração, porque o ódio era maior do que a inclinação a perdoar, para poder limpar o coração e poder alcançar as benesses do Criador. Resumindo, 1 ano depois da morte do filho, exatamente 1 ano depois, ela morreu também. Cheia de mágoa no coração, cheia de ódio. Irmãos, isso é muito sério. A habilitação ao perdão só é a ser perdoado, só é possível se nós perdoarmos. E alguém que vive com mágoa no coração, ela não vive bem, ela vive cheia de bronca, de doença, de um monte de coisa. E às vezes ela não sabe por que aquele sentimento está lhe fazendo mal, está atraindo espíritos imundos para a sua vida, que tem dominado, tem destruído. E às vezes você vê as pessoas mal, e muitas vezes falta você pregar para ela a necessidade de perdoar. E as pessoas às vezes entram na igreja, e hoje a mensagem que se prega não estimula as pessoas a perdoar, para ser perdoado. As pessoas permanecem dentro da igreja e elas não perdoam, cheia de mágoa no coração, disputando. E aí começa também a adquirir mágoa contra os irmãos, porque quem vive magoado, quem vive com sentimentos ruins, volta e meia ela começa a absorver mais sentimentos e mais sentimentos ruins. E aquilo vai sufocando ela, porque dá legalidade aos espíritos imundos na vida dela. A justa medida, irmãos. Eu quero dizer para vocês que hoje eu falava de manhã com a minha filha, porque muitas pessoas, até por eu ser ministro do Evangelho, ou melhor, por eu ser ministro do Evangelho e pregar o que as pessoas não estão dispostas a ouvir, muitas vezes as pessoas se sentem no direito de fazer várias coisas, inclusive tramando contra mim. E
Teve uma questão agora que eu falava com uma pessoa de lá da comunidade de Nova Esperança. Como pastor, eu estou para orientar aqueles que estão debaixo, eu não gosto de usar esse termo, mas debaixo da minha autoridade em Cristo Jesus, que Deus me colocou com a missão de orientar. E nessa perspectiva de orientação, eu falava para a pessoa, olha, toma cuidado, os movimentos dessa pessoa específica, esse. E alguém ouviu e disse, eu vou falar para ela. Eu disse, olha, eu não estou falando nada de segredo, não. Eu estou cumprindo a minha missão de orientar a pessoa com quem eu tenho a responsabilidade para que não caia no precipício, para que não deposite confiança em alguém que por trás está tramando contra ela, com o coração cheio de maldade. Essa é a minha obrigação de pastor. Mas, de repente, a pessoa ali ouviu o que não é da conta dela e se achou no direito de falar, eu também não falo nada escondido. Não tenho nada que esconder de ninguém. E ela vai ouvir da minha boca todas as coisas que foram ditas. E aí eu falava com a minha filha, mas eu não faço isso por mágoa. Eu faço isso por razão espiritual. E não oro para que Deus faça nada, para que haja nada de mal contra ela. Como as pessoas estão por aí dizendo que está orando para Deus matar, orando para Deus fazer isso ou fazer aquilo. Não, queridos. A gente não pode estar orando para Deus, para o mal, pelo mal das pessoas. A gente precisa orar para que Deus tenha misericórdia. O próprio pecado que ela está cometendo já coloca ela numa situação desfavorável. O próprio espírito imundo a quem ela serve vai destruir ela. E aí o que acontece? A nossa missão é odiar? Não. A nossa missão é orar contra? Não. A nossa missão é resgatar essas almas que estão se perdendo. A nossa missão é ter compaixão, irmãos. A nossa missão é tentar fazer com que ela abra os olhos antes dela sofrer a pena. Eu falava e dizia, olha, pela Bíblia, com a medida que você medir, você será medido. As pessoas que estão orando, dizendo que para Deus, pedindo para Deus fazer o mal dos outros, porque ela acha que a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. As pessoas que estão orando para Deus fazer o mal dos outros, essas pessoas, o mal virá sobre ela própria. Por quê, pastor? Eu dependo da misericórdia de Deus. Eu olho para alguém que está fazendo algo de errado, eu oro para que Deus tenha misericórdia e resgate, antes que ela caia no precipício e o diabo trague a vida dela. Por quê, pastor? Porque a gente não pode orar. A igreja está cometendo um erro gravíssimo. Pessoas que se dizem crente, estão orando para Deus fazer o mal das pessoas. Eu passo, às vezes, na frente de igrejas, fico horrorizado. A pessoa com o microfone na mão diz, Deus vai matar. É mentira do diabo. A pessoa está cheia de ira no coração, cheia de mágoa, pegando o microfone da igreja e orando contra os outros. E orando para Deus fazer o mal. Deus é bom, Deus não faz o mal. Claro, essas pessoas são penalizadas. E pasmem. É o próprio diabo que traga elas. Não que Deus não possa fazer. Não que Deus não possa punir. Mas as pessoas já são punidas pelo seu próprio pecado. Eu vou repetir, as pessoas são punidas pelo seu próprio pecado. Elas fazem as coisas. E a ignorância é achar que eu, como servo do Senhor, não sei o que eles estão fazendo. Eu sei. E por saber, eu oriento as pessoas que estão ali sobre a nossa orientação. Eu oriento. Quem vai gostar, quem vai achar ruim, para mim não interessa, mas eu oriento. Eu não posso deixar as pessoas ali enganadas. E aí, eu falei com a pessoa, olha, fica tranquila, não estou preocupado com isso. Até porque eu acredito que ela não vem até mim. Se vier, ela vai ouvir o que nunca ouviu.
Eu vou dizer a ela o que é que ela anda fazendo no oculto. Eu digo, a diferença entre eu e você é que eu faço diante da luz. Eu não escondo nada de ninguém. A diferença é essa. Você faz escondido. Eu não. Tudo que eu faço é às luzes. Mas eu sei o que você faz escondido. E você sabe o que eu faço? Porque eu faço na luz. Eu não vivo escondendo nada de ninguém. Eu não vivo mentindo e eu não vivo enganando. O que eu falei aqui não é público, porque eu falei é uma orientação a uma ovelha do ministério. Então não é público. Mas também não é escondido. Até porque se fosse uma conversa de canto, eu falaria com outras pessoas. Não, eu estou falando pela minha missão pastoral de orientar ela sobre os seus movimentos. Dentro da casa dela, no entorno dela, com falsidade. Essa é a minha missão. Não deixar as ovelhas serem tragadas, serem enganadas e que trapaceiem. Eu já escancarei que tem muito mais que eu sei. Tem muito mais coisas. E não só sobre ela. Entraram na casa lá. Eles acham que eu não sei. Eu sei quem foi. Sei como foi e por que foi. E vão pasmar. É porque eu nunca falei para ninguém porque não fui autorizado a falar. Mas que vão sofrer a pena, vão, porque mexeram com a obra de Deus. Não foi porque que mexeu comigo. Vão sofrer a pena. Mas, irmão, nunca orei para Deus fazer o mal de ninguém. Porque não é correto. Sabe por quê? Porque aí eu estou pedindo para Deus não ter misericórdia. Olha qual é a minha medida. Estou orando para Deus não ter misericórdia. Qual é a medida que eu estou medindo os outros? Sabia que é com essa medida que eu vou ser medido? Depois eu vou orar para Deus ter misericórdia de mim. Peraí. A Bíblia diz que com a medida que eu medir, eu vou ser medido. Então, se eu estou orando, alguém pecou, e eu estou orando para que não haja misericórdia, no dia que eu orar para que haja misericórdia sobre mim, eu não tenho a prerrogativa da misericórdia, porque eu vou receber a mesma medida, irmãos. E olha, pasme, eu sou ser humano, eu sou falho. Eu dependo da misericórdia de Deus. Aí eu estou orando para Deus não ter misericórdia sobre os outros. Mas olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 7, versículo 2, a Bíblia diz: porque com juízo com que julgares sereis julgado. E com a medida com que medires, tiveres medido, vos hão de medir a vós. Pastor, estou orando para que Deus entre com providência ali e ela sinta o peso da mão de Deus. Usam muito essa expressão, peso da mão de Deus. Irmão, não faz um negócio desse, não. Não comete esse erro gravíssimo, porque o próprio Jesus abomina isso. A que Deus estão servindo, pelo amor de Jesus Cristo, a que Deus estão servindo. As pessoas estão ensinando na igreja a orar contra o irmão, a orar contra o ímpio. Ele mexeu comigo? Ele vai sentir o peso da mão de Deus? Vai não, irmãos. É mais fácil você sentir primeiro o peso da mão de Deus, por ser irregular, por ser incorreto, por achar que Deus está aqui para promover as suas vinganças. E Deus ele não está aqui para isso, para ser movido pela minha e pela sua ira. As pessoas me fazem o mal e o que eu agradeço a Deus é que no meu coração não se alimenta nenhum sentimento ruim contra eles, porque tudo que o diabo quer é isso. Usa as pessoas para provocar o mal nas nossas vidas, para tentar nos provocar ira. E nós temos a obrigação em Cristo de não permitir que o nosso coração seja povoado pela maldade do mundo, por sentimentos impuros, irmãos. Essa é a nossa obrigação como cristãos. E a gente está vendo a igreja disseminando a impureza, disseminando a guerra, disseminando... porque ele acha que Deus tem que punir alguém porque fez algo que ele não gostou. E isso não é Bíblia. Essa é a sua medida. E quando você for pedir a misericórdia de Deus, essa misericórdia ela não vai ser facultada a você, porque a medida que você usou para os outros é a mesma medida que vai ser usada para você. Você só é habilitado a pedir a misericórdia quando você é misericordioso. Acabamos de ler isso aqui na parábola de Jesus. A gente vê no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos
devedores. Agora a gente vê na palavra, a Bíblia está dizendo, com a medida com que tiveres medido, hão de vos medir a vós. Ou seja, qual foi a sua medida? Foi a medida do ódio? Você achou que a pessoa tinha que sofrer a pena do pecado? Tudo bem. Mas agora também não ore para misericórdia para que o seu pecado seja transpassado. Porque você perde a autoridade para fazer isso. Você perde a prerrogativa de solicitar a misericórdia de Deus. Foi isso que aconteceu com aquele homem que recebeu o perdão da dívida dos 10 mil. E de repente ele viu alguém que precisava também de perdão. Ele podia perdoar, mas ele não perdoou. Essa foi a medida dele. A Bíblia diz que ele foi entregue à tormenta. Porque essa foi a medida com a qual ele mediu o seu próximo. Para ele o bem, para os outros o mal. Para ele o favor de Deus e a misericórdia. Para os outros a represália. A represália. E não é isso. Nós não podemos nos comportar assim, irmãos. As pessoas estão fazendo mal contra mim, eu estou orando pela vida delas. Porque o próprio pecado delas é a destruição, é a condenação da vida dela. O próprio pecado condiciona ela a viver uma vida desgraçada. O próprio pecado condiciona ela a viver uma vida infeliz. Eu falei aqui esses dias, no início de uma live, no início de uma pregação, que o ímpio por si não tem paz. Quando foi nessa madrugada, Deus me deu uma mensagem inteirinha sobre o tema. E ele dizendo claramente sobre isso. O ímpio é incapaz de alcançar a paz. Ele já vive uma vida desgraçada, porque a alma dele não fica em paz. E a gente, ao invés de orar para que se converta, para que se arrependa, para que alcance a misericórdia, a igreja está estimulando o ódio. A igreja está destilando coisas que Deus não ensinou, que Jesus não ensinou. Jesus ensina a orar pelo inimigo, irmão, mas não é orar contra o inimigo, é orar pelo inimigo. Até porque o mesmo texto fala de amor. E aí a gente pega e vê uma igreja mais doente do que muitos ímpios, orando para que Deus faça o mal. A que Deus eles estão se reportando? De que Deus eles estão falando? Eu lembrava de um caso e falava com o presbítero Gessivaldo no carro mais cedo. Falava, meu irmão, a gente passou ali, eu passei e lembrei de um caso que aconteceu aqui na Concórdia. A mulher de igreja e o filho começou a andar no mundo do crime. E ela dizia que tinha um rapaz que foi quem incentivou ele à criminalidade. Só que as pessoas fazem as coisas porque elas querem fazer. Embora tenha quem induza, mas elas fazem porque querem. E essa mulher em boca alta gritou que Deus tinha falado com ela, que aquele rapaz, aquele infeliz, que levou o filho dela para o mundo da criminalidade, que ele ia descer à sepultura. Com essas palavras ela falou. Que Deus havia falado para ele. Eu não sei que Deus que falou com ele. Quer dizer, eu sei, não foi o Deus da Bíblia, não foi o Criador, te garanto. Até pelo que aconteceu depois. Ela gritou e disse que o cara que levou o filho dela para a criminalidade, que ia descer à sepultura, que Deus tinha falado com ela. O resultado, irmãos, é que pouco tempo depois, o filho dela caiu numa emboscada, foi assassinado. Um rapaz que estava com ele, que levou um tiro, que transpassou a cabeça, não morreu. E ele foi a óbito. O filho dela foi a óbito. Ou seja, ela declarou que o filho dos outros ia morrer pelo ódio no coração. Ao invés dela estar na igreja e orando pela conversão do filho dela e do filho dos outros, ela declara que Deus havia falado que o filho dos outros ia descer à sepultura porque ela se julgava. Ela, pela ira, falou isso, é claro que Deus não falou nada com ela. Se falasse, teria cumprido, mas Deus não trabalha com esse tipo de coisa. A verdade é que o filho dela foi quem desceu à sepultura. E aí é que está a grande questão, irmãos. A medida que ela usou para medir os outros, isso é caso real, aconteceu aqui em cima, eu acompanhei a história de perto. A medida que ela usou para medir os outros foi a medida que foi usada
para medir ela. A sua misericórdia é que a pessoa morra no pecado? É esse o seu desejo, que o ímpio morra no pecado? O seu desejo é que o ímpio seja destruído ao invés de ser alcançado pelo poder e pela misericórdia de Deus, pelo arrependimento? É que ele desça à sepultura? Pois é, aconteceu exatamente o que ela proferiu em palavras com a sua boca, mas não com o dos outros, mas com o dela. Porque a medida dela era que uma mãe perdesse o seu filho. Mas na cabeça dela era a mãe dos outros, não ela. Irmão, não podemos estar desejando o mal das pessoas, irmãos. O crente não pode estar desejando o mal das pessoas. Ah, pastor, mas desejam o meu mal. Esse é o papel do diabo. Desejar o mal das pessoas, a destruição das pessoas. Essa medida que as pessoas estão usando no mundo e na maioria das igrejas, mas isso é do Satanás, isso não tem nada com Deus. A orientação de Jesus é que perdoemos. A orientação de Jesus é que oremos pelos nossos inimigos. A orientação de Jesus é que soframos a afronta. E a orientação de Jesus é que tenhamos cuidado com a medida que vamos medir os outros e com o julgamento com o qual vamos julgar os outros. Segundo ele, vai ser essa medida que também nos medirá. Significa dizer que aquilo que a gente vai desejar pelos outros, certamente poderá vir sobre nós. Palavras do Senhor. Amém, irmãos? Então não cometam esse erro, irmãos. Perdoemos os nossos devedores. Marcos capítulo 4, versos 24, a Bíblia diz: E disse-lhe, atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda. Amém, irmãos? Serei medido. Mais uma vez, só confirmação. E Mateus capítulo 6, versos 36 ao 38, a Bíblia diz: Sede, pois, misericordiosos. Olha a orientação. Como também vosso Pai é misericordioso. Ou seja, perdoe as nossas dívidas, Senhor, porque Ele é misericordioso, assim como nós perdoamos os nossos, porque nós temos que ser misericordiosos. Amém, irmãos? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vós, ficou o texto incompleto aí, irmão, mas é vós, vos medirão a vós. Amém? Esses três textos, irmãos, vai nos dar exatamente a noção de que as pessoas, elas estão brincando, elas estão proferindo palavras de maldição, de ira, dizendo que Deus vai fazer assim, assim, segundo a ira dos seus corações. Irmão, quando alguém ora para Deus, desejando que Deus faça o mal, primeiro que é abominação, essa oração não chega aos céus. Essa oração é abominável aos ouvidos do Senhor. Mas aquilo que ela está desejando é segundo a ira do seu coração. Deus não tem parte nem compromisso com isso. Amém? Agora Jesus, ele fala em Mateus capítulo 5, versos 44 e 45. Jesus fala aí, porém eu vos digo, olha só qual é a orientação de Jesus, presta atenção.
Que as pessoas, alguém faz alguma coisa com ela, ela está orando, achando que Deus deve penalizar, vai sentir a mão poderosa de Deus, e há o absurdo de dizer que Deus vai matar em muitos casos. Mas Jesus diz, amai os vossos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Para um pouquinho aí, na parte azul. Para que você deve se comportar desse jeito? Amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem, para que você seja filho de Deus. Amém, igreja? Para que você seja filho de Deus. Pastor, eu sou filho de Deus, mas está orando para Deus fazer o mal dos outros? Está cheio de ira no coração? Está dizendo que não perdoa? Não, você não é filho de Deus. Porque é a Bíblia que diz, o próprio Jesus diz, que nós devemos nos comportar da seguinte forma para sermos filhos de Deus. Amai os vossos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E aí ele diz, para que sejais filho do Pai que está no céu. Ou seja, para você ser filho de Deus, você deve se comportar assim. Então, uma pessoa que ora para que Deus mate alguém, para mim, ela não é filha de Deus. Para mim, não. Para Jesus. Não é para mim. O texto está na Bíblia. Não sou eu que estou falando. São palavras do próprio Jesus. Ele está dizendo que você deve exercitar isso aqui para você ser filho de Deus. Aí as pessoas estão odiando e dizendo, eu sou filho de Deus. Estão orando para o mal dos outros e está dizendo, eu sou filho de Deus. Não, não são. Não são. É aí que está a confusão da igreja. As pessoas estão dentro da igreja promovendo ódio, promovendo a disputa, promovendo a guerra, promovendo os sentimentos ruins, estimulando as pessoas a orar contra A e B. Quando nós deveríamos levar o ouvido do Senhor, súplicas em favor dos nossos inimigos. Antes eu relutava muito, irmãos. Eu tinha muita dificuldade, como todo mundo tem. Depois eu entendi o segredo da misericórdia. E hoje, quando as pessoas me agravam, quando eu me reporto a Deus a respeito delas, eu me reporto pedindo a misericórdia. Para que a pessoa tenha os seus olhos abertos e elas possam ver o quão enganadas elas estão. Porque eu aprendi que a destruição dela, quem promove é ela mesma. Eu não preciso, nem quero orar para que haja destruição na vida dos outros, porque a destruição dela consiste na própria atitude. Quando ela dissemina o mal, ela já busca para si destruição. E quando eu oro pela destruição dela, isso não vai apressar a destruição dela. Vai promover a minha também. Porque o meu compromisso não é esse. Quer dizer, pastor, que quando o senhor ora, então Deus vai agir para que ele não sofra as consequências do pecado? Não estou dizendo isso. Talvez sim, talvez não. O Criador é quem sabe. Estou dizendo que a minha missão é orar. Tiveram pessoas que se levantaram, que fizeram absurdos, e que a única coisa que Deus me falou foi para eu me calar. E eu me calei. E essas pessoas, muitas delas sofreram a pena do pecado. Não foi Deus que castigou, e não. É a própria pena do pecado, irmãos. A pessoa já está destruída pelo pecado e você quer orar para destruir mais a vida dela? Quando uma pessoa ela se põe a me afrontar, mostra a situação da vida dela, de destruição. Porque os caminhos do ímpio são escorregadios. E não demora a sofrer a pena.
E ao invés da gente olhar e ver que os caminhos que ele está tomando ou ela está tomando vai lhe levar à destruição, ao invés da gente orar para que Deus tenha misericórdia, lhes abra os olhos para que eles possam se arrepender, a gente ora, que eu falo, a igreja hoje tem ensinado isso, orar para que a pessoa sofra pena. Muitas vezes, irmãos, eu vejo o que as pessoas estão pregando e eu pergunto a que Deus elas estão servindo. A pergunta que vem na minha alma é a que Deus essas pessoas estão servindo? Qual é o Deus que elas dizem servir? Mas claro que isso não existe. A Bíblia fala categoricamente. Mas claro que isso não existe. Agora, que Deus essas pessoas estão servindo? A qual Deus elas se reportam quando elas dizem que ora? A certeza que eu tenho, irmãos, é que o Deus da Bíblia não ouve a oração dessas pessoas. E o diabo as engana. Faz com que elas acreditem que elas têm algum poder, têm alguma espiritualidade. Mas totalmente enganoso, porque sem obediência não funciona. Sem amor não prospera. Sem lealdade e fidelidade para com Deus, sem respeito à Escritura Sagrada, não vai. Eu não sei a que Deus as pessoas de fato servem. Quer dizer, sei, não é o Deus da Bíblia. Elas servem ao inimigo e acreditam que servem a Deus. Porque tudo que elas proferem são palavras que exaltam o Satanás. É o Satanás que quer a destruição das pessoas. É o Satanás que quer promover a contenda. É o Satanás que sustenta o ódio um contra o outro. É o Satanás que provoca o destempero das pessoas para que elas cometam absurdos. E a Bíblia diz claramente, Jesus ele diz, vós tem por pais o diabo. Por quê, pastor? Porque ele diz que aquelas pessoas viviam na mentira e no engano do mundo. Fazendo as coisas que agradava ao diabo, mentindo e enganando. As pessoas estão achando que servem a Deus com os sentimentos malignos das suas almas, promovendo a destruição, a discórdia, a revolta, ensinando as pessoas o ódio, a ira, disfarçado. E usam pechas, como diz, que ninguém ouse tocar no ungido do Senhor, mas tocaram em Jeremias, tocaram em Micaías, tocaram em Abacuque. Que conversa é essa? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, todos eles foram penalizados por homens. Os apóstolos Pedro e João foram questionados no templo, depois de ter curado o paralítico. Paulo apanhou por ter expulsado o espírito imundo da vida daquela mulher adivinha. Que conversa é essa? Foi preso e ainda se louvava na prisão. Que conversa é essa de que o mundo não vai nos afligir? O mundo não gosta de nós, e se gostasse, era aberração, porque as pessoas elas querem viver os devaneios do pecado, a destruição deste século, odiando. Esse é o normal. Agora, nós não podemos odiar, porque a Bíblia diz que nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós não podemos desejar o mal na nossa alma, senão isso nos coloca na mesma situação do ímpio. Eu vou repetir, nós não podemos alimentar a nossa alma com a maldade, com os sentimentos impuros de vingança. Em que nos diferenciaríamos da impiedade? Qual é a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve? Se não o seu comportamento, o seu caráter, a sua alma transformada. Aleluia.
Jesus diz categoricamente: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. A pessoa fala mal de você, você fica irado e vai falar mal dela também. Não. Essa pessoa que eu me referi falou absurdos. O poder de Deus manifestou lá, libertou pessoas, promoveu um monte de benefício. E o Satanás, não contente, usou a boca dela, que serve a demônios, para dizer que tudo aquilo ali era obra de demônios. Demônio libertando pessoas, curando pessoas. Eu creio que ele não se atualizou, não. Nem se arrependeu. Mas você vê como joga contra a obra de Deus. Mas eu nunca orei contra, para que Deus fizesse o mal. Porque só o status de vida da pessoa já coloca ela em uma situação em que mais cedo ou mais tarde ela sofre as consequências do próprio pecado. E eu tremo. Por quê, pastor? Porque são severas as consequências. E não é porque Deus vai fazer o mal dela. É porque a Bíblia estabelece a regra da colheita segundo o plantio. A lei do retorno é muito severa, irmãos. E é real. Ninguém faz nada aqui que não pague o preço do seu feito. Aqui e na eternidade. O problema é que quando as pessoas mexem com as coisas de Deus, isso acelera. Por quê, pastor? Porque Deus promove o mal? Não, irmãos, é porque Deus é quem sustenta. A mim é você. Coitado daquele de quem Deus tirar a proteção. Mesmo a gente andando errado, Deus tem paciência conosco para que nos arrependamos. Triste daquele que Deus retirar a proteção, porque o objetivo do diabo é tragar as almas o quanto mais rápido possível. E a única coisa que faz com que ele não consiga tragar é porque Deus é misericordioso. Por isso. Mas as pessoas que mexem com a obra de Deus, mais rapidamente é tirado delas, de sobre elas, a proteção, a guarda. E por isso elas pagam o preço mais rápido. Por isso elas pagam o preço mais rápido. E eu falei sobre alguns preços que seriam pagos, não porque eu desejava isso na minha alma, mas porque as pessoas estavam brincando com coisas que não podiam. E já estão pagando, irmãos. Já estão pagando. Todos quantos se levantaram estão pagando. Pastor, o senhor orou para que pagasse o preço? Não. Eu orei para que Deus fosse misericordioso. Eu orei para que Deus tivesse misericórdia. Eu orei para que Deus pudesse resgatá-los de maneira que eles viessem a se arrepender. Essa foi a minha oração. E eu falo tranquilo, porque eu tenho consciência bíblica que a medida com a qual eu medi os outros, com essa mesma medida eu serei medido. Eu quero estar habilitado, irmãos, a chegar diante de Deus e suplicar misericórdia, porque eu sou dependente dela. E para isso eu não posso odiar. As pessoas, elas sofrem as consequências do seu pecado todos os dias. Todos os dias elas são afligidas, todos os dias elas são confrontadas. Suas almas andam atribuladas. Todo sonho de madrugada que tem é uma mensagem do além que elas recebem. E elas vivem atribuladas com tudo isso. Elas vivem com a alma suspensa, buscando entendimento das coisas, ouvindo o que lhes convém ouvir, mas nada disso acalma a sua alma. Você acha mesmo que uma pessoa dessa não já estaria sofrendo a pena do seu pecado? Todos os dias eles sofrem a pena do pecado. Basta saber que o coração deles não tem paz. Só anda em paz o coração de quem perdoa.
Só anda em paz o coração de quem não deseja o mal alheio, o mal para as pessoas. Só anda em paz aquele que não se sente no direito de orar, pedindo que aconteça o mal sobre a vida de alguém. E nós precisamos entender que nós temos o compromisso. Assim como Deus nos resgatou do pecado e da destruição do mundo, nós precisamos crer que esse mesmo Deus pode alcançar até mesmo aqueles que nos afligem, aqueles que se sentem no direito de falar mal a nosso respeito. Isso é amor, irmãos. Isso é compaixão. Quando Jesus estava na cruz, algo que ele falou nos ensina bastante. Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Naquela situação era muito mais difícil, irmãos, fazer isso. Mas ele fez. Todas as vezes que a gente tiver dificuldade de perdoar, lembra que Jesus na cruz, pendurado, depois de ter as suas mãos transpassadas por pregos, os seus pés transpassados por pregos, está ali, pendurado no madeiro. Ainda assim, ele ainda consegue olhar e dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. As pessoas têm os seus corações movidos por espíritos imundos e por isso elas odeiam. As pessoas têm os seus corações movidos por espíritos imundos e por isso elas se levantam contra a igreja, contra pastores, contra você que busca servir a Deus. As pessoas têm os seus corações movidos por demônios, espíritos imundos, e por isso elas vivem com a alma suspensa, perdendo a temperança a todo momento, se irando, se angustiando. E esse eu já acho que é um grande preço que eles pagam. Quando eu vejo que o preço que o ímpio paga pelo pecado, eu só consigo orar para que Deus tenha misericórdia. Porque, normalmente, quando tudo parece bem, parece que está em paz, sobrevém repentina destruição. Aonde isso? Na Bíblia. Daqui a pouco a gente vai ler. Amém, irmãos? Em Romanos, no capítulo 12, versos 17 ao 21, a Bíblia diz: a ninguém tomeis mal por mal. É justamente isso que eu estou falando, irmãos. As pessoas querem fazer o mal porque alguém lhe fez o mal. Esse era o comportamento de Pedro antes de se converter a Jesus. E as pessoas hoje, para justificar o seu pecado, estão dizendo que é crente igual a Pedro. Mas Pedro não era crente, quem disse foi o próprio Jesus. Pedro se converte depois da morte de Jesus. Quando ele nega Cristo 3 vezes, é que depois de negar, ele desce em choro e arrependimento. A Bíblia diz que Pedro se arrependeu. A partir daí, Pedro se converte. Amém, irmãos? Agora Pedro vai ser aquele homem humilde de coração, capaz de amar e capaz de perdoar. Amém? Procurai com as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Prestou atenção aqui? Não vos vingueis. As pessoas querem jogar a conta. Deus, porque Deus vai fazer? Porque ele mexeu comigo e não se mexe com o ungido. Primeiro, irmãos, não se sabe nem qual é o que é ser ungido de Deus. Amém? Mas eu não vou entrar nisso agora porque seria outra mensagem. Amém? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas faziam mal e o que eu ouvia de Deus é que eu me calasse? Que eu não tomasse sentimentos ruins para o meu coração? Por quê? Porque quem decide o que deve ser feito é Deus, e se deve ser feito. Às vezes você quer que a pessoa está orando, como aconteceu
na vida desse rapaz, que a mulher disse que ele ia descer à sepultura porque botou o filho dela no mau caminho e de repente o filho dela foi que desceu à sepultura. A medida que ela usou para os outros foi a medida que veio sobre ela, é bíblico. Mas mais que isso, irmãos, a gente precisa entender que quando a gente ora a Deus da forma certa, a gente demonstra respeito pelo Criador. A gente não conhece os planos de Deus, até mesmo para a vida daqueles que nos afligem. E se Deus quiser libertá-lo? Você está orando para Deus matar? E se Deus quiser dar o arrependimento para que se arrependa? Você está orando para Deus punir, destruir, para que ele sinta o peso da mão de Deus. Eu nem sabia que a mão de Deus tinha peso. Eu não sei dimensionar essas coisas, me perdoe a minha ignorância. Mas essa é uma forma das pessoas usarem Deus da forma errada e promoverem uma visão errada da imagem de Deus e levar as pessoas a crerem em um Deus que não é o nosso Deus, não é o Deus criador. Esse Deus que elas têm anunciado é o Deus do mundo. São os espíritos malignos que dominam as suas vidas. Elas falam com propriedade a respeito desses deuses a quem elas servem e julgam servir ao Deus Criador. As pessoas, irmãos, elas precisam aprender sobre Deus para, a partir daí, elas entenderem que Deus trabalha com regras, princípios, valores e nos ensinou todas as coisas pela sua palavra. As pessoas estão indo exatamente na contramão de Jesus e afirmando serem cristãos. Elas estão indo, pasmem, exatamente na contramão dos ensinamentos de Cristo e afirmam serem cristãos. Sabe o que é isso? E sabe o que acontece com isso? As pessoas que estão de fora, elas começam a aprender sobre um Cristo que promove a ira. Não é o da Bíblia, não é o nosso Cristo. Sobre um Cristo que promove o desafeto. Sobre um Cristo que age em meu favor em detrimento do irmão para me exaltar perante o irmão, como alguém que falava comigo e dizia: não sou eu, mas é a igreja que diz, pastor. Porque disse assim: olha, não fale, não bula com a irmã fulana, porque se a irmã fulana botar o joelho no chão, saia de baixo, porque Deus responde. Qual Deus que responde? Dando glória ao homem, exaltando o homem perante outro. Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e que todos nós somos iguais perante Ele. De que Deus estão falando, irmãos? Um Deus que promove o dissenso e a confusão dentro da igreja. Porque a igreja está toda cheia de confusão, dissenso, ira e todo tipo de coisa ruim, mentira, engano, em cima do altar, inclusive. E a pessoa está dizendo que não pode mexer, segundo ela, a igreja dizendo que não pode mexer com ela, porque se ela orar, Deus vai pesar a mão. Irmãos, isso é um absurdo. É um absurdo dentro da igreja estar ensinando algo dessa natureza, está propagando esse tipo de coisa. Pessoas que vivem cheias de ira, de mágoa, cheias de contenda, de revolta, com a alma suspensa, mas julgam servir a Deus, irmãos. Julgam servir a Deus. As suas atitudes são contrárias a tudo que Jesus ensinou, mas julgam servir a Deus. Não sei a que Deus. Ele diz mais no versículo número 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha só, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que é isso, pastor? Poder e autoridade. A gente acha que quando a gente faz o bem, muitos até pregam que se prejudica. Não, irmão. Você se prejudica quando você faz as coisas tentando
tirar das pessoas as consequências dos seus feitos. A gente não tenta tirar as pessoas das consequências dos seus feitos. A gente ora a Deus para ser misericordioso. Mas quando você dá um prato de comida a alguém, você não está tirando ele das consequências. Você está ajudando em uma questão momentânea, para que se alimente, para que seja ali a fome ali combatida. Amém, irmãos? Mas tem gente que diz, eu vou assumir a sua causa, e Deus vai ter que responder, irmãos. Só Jesus, irmãos, só Jesus. E diz mais, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Como é que se vence o mal, igreja? Com o bem. Amém, igreja? Tem mais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 15, diz: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todo. Aleluia. Amém? Só confirmando aí o que disse o versículo anterior de Romanos. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 9, diz: não tomando mal por mal ou injúria, por injúria, antes, pelo contrário, bem dizei, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis as bênçãos. Irmãos, você só é abençoado, irmão, quando você faz o bem. Quando alguém te injuria e você não injuria de volta. Alguém se sente no direito de abrir a boca para falar coisas de maldição contra você, mas você não toma para si como ira para devolver maldição, devolver o mal. Amém, irmãos? E a Bíblia fala exatamente que a partir de um comportamento orientado dessa maneira, onde você não toma mal por mal, injúria por injúria, a Bíblia diz que você é abençoado. Consegue entender agora porque as pessoas estão dentro da igreja e vivem amaldiçoadas? As pessoas estão dentro da igreja, de repente você vê desunião, casamento sendo descontinuado, se divorciando dentro da igreja, a família em pé de guerra, em contenda. Porque elas aprendem a contenda dentro da igreja e levam para dentro de casa. Quando era para ela aprender dentro da igreja a paz, o amor, a temperança. Porque se ela aprender a orar por um inimigo estranho, certamente ela vai aprender a orar por aquele que está dentro da sua casa, que muitas vezes lhe afronta. Que muitas vezes lhe entristece com palavras. Porque o inimigo, ele muda o temperamento das pessoas, e toda vez que a ira entra no coração de alguém, tem uma ação espiritual ali. Eu falava aqui esses dias que as pessoas estão dentro de casa e, de repente, elas começam a se tratar mal. Parece que não tem motivo, irmãos. Aquilo ali é inflamação do diabo. O diabo inflama a alma das pessoas uma contra as outras, de maneira que elas disseminam ira, elas disseminam ódio, que elas respondem rispidamente, que elas querem afrontar, elas querem promover o sentimento ruim, elas querem humilhar uma a outra dentro da própria casa, irmãos. Eles querem humilhar um ao outro, colocar em submissão com palavras. Às vezes está dentro de casa as pessoas, marido e mulher, irmãos, quem quer que seja, de repente eles começam a se destratar, a se maltratar com palavras. E você não entende o que é isso, é óbvio, são ações espirituais. O diabo se diverte com a desunião, com a contenda, ele se diverte. Isso que alimenta os espíritos imundos, a desunião, a contenda. Vê se ele promove algo de bom nos lugares em que se buscam apoio espiritual que não seja de Deus. Vê se eles orientam a não odiar.
Eles se alimentam do ódio. Eles se alimentam da destruição. Eles se alimentam da briga, da contenda, da raiva, da falta de perdão, da mágoa na alma. É disso que os espíritos imundos se alimentam. E ele controla todos aqueles que permitem que a sua alma seja contaminada com essas coisas. Uma pessoa cheia de mágoa no coração, ela está sob o domínio das trevas. E isso é o que nos diz a Bíblia. Uma pessoa que diz que não perdoa, ou se move a desejar o mal dos outros, essa pessoa está sendo dominada por espíritos imundos, para não dizer demônios. E é óbvio que as casas delas vão viver em pé de guerra. É óbvio que o casamento delas não vai dar certo. É óbvio que a vida delas vai ser de confusão. Elas vão deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, porque não tem o Espírito Santo para se basear em sonhos confusos na madrugada. Porque quando você olha o ministério dos apóstolos de Jesus, todos eles eram orientados pelo Espírito Santo. Mas hoje as pessoas, na falta da orientação verdadeira de Deus, elas deitam em qualquer sonho maluco de uma vaca voando de cabeça para baixo. No outro dia ela acorda cheia de confusão, procurando quem interprete. Prática do Egito. Prática de Faraó. Prática da Babilônia. E é essa fé que as pessoas estão vivendo. Prática repugnada por Deus em Jeremias 23. Porque a Bíblia diz que quem tem a palavra do Senhor, fale a palavra do Senhor. Você não vê Jesus ensinando sobre isso. Você não vê os apóstolos ensinando sobre isso. Você não vê os apóstolos vivendo essa fé. Não tem um versículo bíblico desde Atos, onde começa a igreja, a fundação da igreja apostólica, até Apocalipse. Tudo era o Espírito Santo que falava, era visão manifesta, era visão por arrebatamento de sentidos, era anjo aparecendo, até Cornélio, que era gentil, lhe aparece um anjo para mandar chamar Pedro. E a igreja hoje está pautada por sonhos. O diabo está enganando a igreja através de sonhos. Porque são pessoas que vivem esse tipo de prática, cheia de ódio, de mágoa, cheio de si, buscando glória para si, buscando ser visto como profeta e profetiza, buscando mais que as pessoas lhe reconheçam como profeta do que as pessoas vejam Deus nas suas vidas. E o resultado disso é uma igreja doente. O resultado disso é uma igreja sem Deus. É uma igreja que precisa atrair pessoas negociando com o mundo, alterando as práticas bíblicas e vivendo práticas totalmente conciliadas com o mundo. O resultado disso é uma igreja onde as pessoas não são mais alcançadas pela graça de Deus, não são mais curadas, não são mais batizadas com o Espírito Santo, não vivem mais a fé genuína que a gente pode contemplar através da palavra de Deus. Ainda bem que tem a palavra para que nos alicercemos nela. Porque se dependêssemos da igreja hoje, como está, certamente estaríamos todos fadados à condenação. Louvo a Deus porque Ele deixou a Escritura sagrada, para que quando eu vejo alguém odiando porque lhe fizeram uma afronta, ou lhe provocaram mal, ou falaram mal dele ou dela, eu vi a pessoa orando para que Deus estenda a mão e faça, e cumpra juízo, para que Deus mate. Eu fico olhando para a Bíblia e tenho a possibilidade de dizer: se converta dos seus maus caminhos. Quando eu vejo uma pessoa pagando mal com mal,
e eu olho para a Bíblia e vejo que não foi isso que Jesus ensinou, eu posso dizer: se converta a Cristo, porque os seus caminhos diferem dos caminhos do Senhor. Quando eu vejo uma pessoa buscando a misericórdia de Deus e orando, perdoai as minhas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, e eu vejo que ela vive cheia de mágoa no coração, eu olho para a Bíblia e eu posso dizer: Jesus deixou escrito. Eu não posso estar enganado sobre essas coisas. E se alguém de alguma maneira está praticando algo que é contrário ao que está escrito, é porque esse tal não vive a instrução de Deus e, consequentemente, não tem Deus. E são essas pessoas que estão ensinando. Agora, o que elas estão ensinando mesmo? Qual tipo de evangelho que elas estão ensinando? Será que elas estão ensinando a amar o inimigo? Será que elas estão ensinando a bendizer os que maldizem? Será que elas estão ensinando a orar pelos que vos maltratam e vos perseguem, como disse Jesus? Para quê, pastor? Para que sejam filhos de Deus? Será que elas estão praticando essas coisas? Não, irmãos. Não estão. Nem praticando, nem ensinando. Eu não sou capaz de ensinar com verdade aquilo que eu não pratico. É por isso que eu posso afirmar e tenho afirmado: o evangelho que se tem pregado hoje, na verdade, são apenas alegorias, perversões, mentiras, que não se baseiam em nada no caráter de Cristo. E esse evangelho está levando as pessoas para o abismo. Essa mensagem que está se pregando dentro das igrejas está levando as pessoas para o abismo. Nós precisamos abrir a Bíblia e ter coragem de dizer que o caráter de Jesus não é esse. E o que Jesus nos ensinou não foi isso. E se você não estiver disposto a viver o que Jesus ensinou, não se declare cristão. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 12, a Bíblia diz: porque os olhos do Senhor estão por toda parte, sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Ponto. Isso aqui define tudo. Deus está atento às orações dos justos. Irmãos, justo é justamente aquele que não vive praticando o mal. Amém, irmãos? Se a pessoa vive praticando o mal, ela não pode ser chamada justo de Deus, porque a justiça de Deus não se assemelha à justiça do homem. Então é necessário que a gente aprenda isso. Vivamos o caráter de Jesus. Vivamos a orientação de Jesus. Pratiquemos a justiça. Deixemos de lado a ira, a mágoa, a revolta. Pratiquemos o perdão, a misericórdia e o amor. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus? Louvado seja Deus. E o pessoal da live eu despeço em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de vocês. Que essa palavra possa fazer a diferença. O que vale, o que deve valer para a igreja, para aqueles que querem buscar o favor de Deus, o favor de Cristo, é que atendamos ao chamado do Senhor e façamos aquilo que Ele nos orientou, que está expressamente escrito na palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz.